Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs que estão aí conectados conosco, boa noite aos irmãos que estão aqui também, né, para prestar culto a Deus. Boa noite, Guilherme, boa noite, Diego, boa noite, Márcio, boa noite, Cristina, Natália, deu um branco. O Bruno foi em casa ontem ainda, boa noite, Bruno. Boa noite aos irmãos que estão lá, os diáconos, né? Estão recebendo os alimentos. Boa noite a você que está nos assistindo. Lá fora está o João, tá, né? Alguns irmãos que estão recebendo os alimentos, o Reginaldo e o Alessandro. Boa noite a você que está conosco então mais uma vez, você que está se conectando. Deus abençoe a sua vida, né? E é uma alegria tê-los conosco nesse culto. Esse culto especial, mês da família. Hoje pela manhã nós já tivemos uma palavra dirigida para as mães, uma escola dominical especial para as mães, e hoje nós vamos continuar aí orando, intercedendo e pregando sobre a família. Esse tema tão importante para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quero deixar aqui alguns avisos, antes de iniciarmos, né, o culto propriamente dito. Os avisos, quero convidar você a visitar as nossas mídias eletrônicas, Facebook, IPI de Martinópolis, Instagram também, e o canal do YouTube. Nós temos aí disponibilizado para você todos os cultos, os estudos bíblicos, as transmissões que são feitas aos domingos para as crianças. Então você pode acessar, pode compartilhar, né? Pode dividir aí essa bênção com os demais. Então, visite as mídias da nossa igreja e os trabalhos da semana. Terça-feira nós temos nosso tempo de meditação, estudo bíblico e oração às 20 horas. Quarta-feira nós temos às 7 horas a sala pelo Zoom dos jovens e adolescentes. Quinta e sexta, culto nos lares. Sábado, nós temos transmissão também para os jovens e adolescentes às 20 horas. E no domingo, nós temos a escola dominical online às 9h30 da manhã. Às 10h30, nós temos a transmissão para as crianças, a escola dominical das crianças. Nós temos a sala de escola dominical dos adolescentes, às 10h30, aí com a professora Rose. E 19h30, o nosso culto dominical. Então, esses são os avisos que nós temos também. Lembrando aí que você pode visitar, conhecer um pouco mais da nossa igreja. Com o QR Code aí, temos um código aí do lado. É só você colocar o seu celular e você vai obter alguns dados da nossa igreja. Então, faça essa visita, esteja aí nos conhecendo, né? Se você ainda não conhece a IPI de Martinópolis, né? Você que está se conectando aí conosco pela primeira vez. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que estão em casa aí conosco, não apenas nos assistindo, mas participando, né? Adorando a Deus, orando conosco através desse culto. E então, eu quero nesse momento deixar um recado aí para vocês, tá? A Maitê tem um recado para os irmãos. Vejam o que ela tem para dizer para vocês. Oi, irmãos, graça e paz. Amém? Irmãos, nós vamos transmitir agora aquele vídeo que eu vim falando com vocês há dias, né? Para que fizesse um vídeo com a sua família adorando ao Senhor, com a música que vai ser música tema agora do mês da família. Mas eu vim aqui para dizer para vocês que esse vídeo não finalizou. Você ainda pode enviar o seu vídeo com a sua família. Você pode ainda fazer a gravação. Às vezes não deu tempo nessa semana, mas você ainda pode estar fazendo isso. É só gravar essa semana. Se você não conseguir no playback, pode fazer com a música mesmo. Com o cantor de fundo não tem problema. E aí é só enviar no meu WhatsApp 99707-7554 e nós vamos estar fazendo uma próxima edição.
Agora você vai ver essa primeira edição que foi feita com aqueles que mandaram até sábado, mas a gente ainda vai fazer essa edição. Então, se você quiser ainda participar desse vídeo, participar desse clipe, para que você declare que a sua família é bênção do Senhor, para que a sua família tem sido edificada e cuidada por Deus, para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa colocar as nossas famílias diante do Senhor, você pode estar enviando esse vídeo. Eu peço para que você continue mandando, faça aí a gravação com a sua família, junto a seu marido, seus filhos, seus pais e faça o vídeo, tá bom? Você pode cantar ou com a música completa ou com playback, da forma como você se sentir melhor. Mas nos envie, tá? Não fique de fora, não fique sem participar. Agradeço pela minha família e por tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas, Os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar. minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Minha família é o presente do Senhor. Te agradeço pela minha família por tua presença no meu lar. Agradeço pelo pão de cada dia. O Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Boa noite, queridos. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aqueles que estão se conectando conosco agora, seja bem-vindo em nome de Jesus a esse culto. Nós tivemos aí o vídeo das famílias e hoje nós estamos aqui celebrando também, né, o Dia Especial das Mães. Eu quero deixar aqui um abraço para todas as mães que estão assistindo esse culto, que estão participando conosco. Receba um abraço, né, mãe da IPI de Martinópolis, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos nesse momento fazer uma oração. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, nós queremos nessa hora pedir a tua bênção sobre esse culto, sobre essa transmissão, que possa realmente, Senhor, ter a tua bênção, ter a tua direção. Senhor, abençoa as casas, as famílias que estão nos assistindo. Senhor, vai derramando graça, misericórdia, Senhor, sobre essas famílias. Senhor, abençoa
nas suas lutas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de, às vezes, de angústia, de medo, de solidão, ó Deus, de perplexidade. Nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, trazer nesse momento paz, que o Senhor venha trazer esperança aos nossos corações, que o Senhor venha acalmar, ó Deus, aqueles que estão preocupados, e que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, as nossas casas, e que nessa noite nós possamos realmente ouvir a Tua voz, ó Deus, que nós possamos realmente ter um encontro contigo, Senhor, através do louvor, através das orações e através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós somos imperfeitos, somos, ó Deus, falhos, somos pecadores, e nesse momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos purificar com o sangue de Jesus, que o Senhor venha nos lavar com o sangue do Cordeiro, e que nós possamos, ó Deus, entrar no Teu santuário, ó Deus, limpos e purificados de toda má consciência, ó Deus, e que nós possamos Te entregar um louvor, ó Deus, agradável, que o Senhor possa ter prazer nesse culto, ó Deus. Para tanto, nós pedimos que o Senhor apague de nós todas as nossas transgressões, toda a maldade, tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus, que não foi, ó Deus, algo que Te agradou, que o Senhor venha limpar e nos purificar, Senhor. Que as nossas mãos estejam limpas, Senhor, porque aqueles que vão entrar no seu santuário são apenas os que estão com as mãos purificadas, Senhor. Purifique as nossas mãos, purifique os nossos corações, ó Deus. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa aqueles que estão nos assistindo. Abençoe todas as mães desse mundo, Senhor, nesse momento. Ó Deus, aquelas que estão tristes, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai. E que o Senhor possa dirigir esse culto, que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar a transmissão, venha atrapalhar, ó Deus, a nossa concentração, venha atrapalhar, ó Deus, o louvor que nós queremos Te apresentar, Senhor. Fica conosco e dirige cada momento desse culto, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ler comigo o Salmo 127. Você que está em casa aí acompanhando o culto, que você possa ler conosco o Salmo 127, um salmo que fala da família, um salmo que fala da nossa casa e do quanto Deus tem cuidado de nós. Porque se não fosse Deus cuidando das nossas famílias, se não fosse Deus cuidando de nós, o que seria, não é verdade, das nossas vidas? O que seria da igreja se Deus não estivesse cuidando dessa família tão especial que é a igreja? E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Então, que Deus abençoe a leitura da palavra, porque se o Senhor não trabalhar pela nossa casa, em vão nós trabalhamos. Se o Senhor não cuidar da nossa família, em vão nós tentamos cuidar e planejar as coisas para a nossa família. Se o Senhor não guardar, não estiver na direção da nossa casa, no futuro da nossa família, em vão nós fazemos planos, em vão nós sonhamos as coisas, né? E os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Então, nesse momento eu passo a palavra para o Ministério de Louvor, que vai estar adorando a Deus. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Convidamos você aí na sua casa para adorar o Senhor conosco. Um culto de gratidão, com louvores.
Somente a esse Deus que é o único merecedor. Vamos louvar a Deus então? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louve o Senhor na sua casa, adore o Todo-Poderoso. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, louvor no palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, louvor no palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Aleluia, porque podemos louvar, glorificar e exaltar o nome desse Deus que tem sido maravilhoso na minha vida e com certeza tem sido na sua também. Amém, Cris? Amém, Nath? Amém. Glória a Deus. Essa segunda música que a gente vai cantar, ela fala de alguns momentos que são ímpares na nossa vida. Eu já passei por momentos difíceis, eu creio que todos nós já passamos por aquele momento que você coloca o seu joelho no chão, ora, e quando você abre os seus olhos, você ainda não sabe para onde ir. Você não sabe que rumo tomar, você não sabe o que fazer. Mas nessa noite, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Antes de dizer que não tem jeito, antes de você querer voltar atrás, olhar para trás, existe um lugar maravilhoso, onde eu já estive e colhi doces frutos desse momento. É nos braços do Pai. Antes de dizer que não tem jeito, antes de ceder até mesmo ao desespero, eu convido você nessa noite para que você corra para os braços daquele Deus que é todo poderoso e é Deus do impossível. Eu tenho aprendido na minha vida, irmãos, todos os dias, que as coisas possíveis nós temos que fazer. Às vezes nós precisamos dar um passo que é um pouquinho mais longo, mas nós conseguimos dar esse passo. Agora, quando existe um lugar longe, onde nós não podemos passar, mesmo se pularmos, nós não vamos chegar. Esse é o momento em que Deus nos pega nos braços, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você está passando por momentos de dificuldades, momentos difíceis, momentos onde aos olhos humanos tudo é impossível,
eu te convido a correr para os braços do Pai nessa noite. Antes de dizer que não tem jeito, antes de querer voltar atrás, eu corro pra ti, Senhor, pros braços do meu Pai. Antes de ceder ao desespero, antes de me entregar ao medo, o que fazemos? Eu corro pra ti, o meu esconderijo, onde os sonhos nunca morrem e as muralhas irão pó. Aleluia! Eu corro pra ti, o meu melhor amigo, o Deus de Emanuel, que jamais me deixou só. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida, meu fardo carregado até aqui. Eu corro pros teus braços e entrego tudo a ti. Eu corro pra ti, Jesus, pros braços do meu Pai. Eu corro pra ti, Jesus, pros braços do meu Pai. E nessa hora, amados, o mais eficaz a se fazer é se render na presença do Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Vai pra onde? Eu corro pra ti, Jesus. Aleluia, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu corro pra ti, Jesus. Mais uma vez eu me rendo. Eu me rendo, oh, 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 eu me rendo, eu me rendo. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida, meu fardo carregado até aqui. Eu corro pros teus braços e entrego tudo a ti. Eu corro pra ti, Jesus, pros braços do meu Pai. Aleluia. Eu corro pra ti, Jesus, pros braços do meu Pai. Amém. Aleluia. Porque não há lugar melhor, né?
para que nós possamos estar. Amém? Amém. Essa última música do louvor é a música do mês. É a música que fala do mês da família. É a música que você cantou aí na sua casa. É a música que você já ensaiou com a sua família. E é essa música que a gente vai cantar agora. Agradecemos, Pai, pela nossa família, por esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu, de sermos pais, de termos filhos e formarmos a família, às vezes com a avó, com o tio, com a tia, com todos que fazem parte da família consanguínea, né? E também da família da igreja. Essa família maravilhosa que tem nos acolhido e tem nos abraçado a cada dia. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Te agradeço pela minha família e por tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Aleluia. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas, ei, e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. No começo, te agradeço pela minha família e por Tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, Jesus. Pai, obrigado a Deus por esse momento, ó Pai. De nós, ó Deus, podemos, ó Deus, ter a honra, ó Pai, de Te louvar, ó Pai. De engrandecer-Te, ó Deus, com a nossa família, ó Pai. Espalhados, ó Deus, por diversos lugares, ó Deus, por diversas casas, por diversos celulares, por diversos computadores, mas unidos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Presença essa, ó Deus, que nos faz sermos um só corpo. Sermos, ó Deus, uma só família, ó Pai. E, ó Deus, nesse instante,
que em cada coração, em cada mente, em cada vida, o Senhor possa ter encontrado, ó Deus, os verdadeiros adoradores, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Obrigado, Deus, pelas nossas famílias. Como eu já disse, a consanguínea e a família da igreja, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, as famílias espalhadas, ó Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus, pelo mundo, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a família, ó Deus, é obra-prima, ó Deus, da tua criação, ó Deus. Foi um desejo, ó Deus, que o Senhor teve, ó Deus, de fazer, ó Deus, o homem, a mulher, ó Deus, para que gerasse os filhos, ó Pai, e pudesse, ó Deus, construir a família, ó Pai. É pensamento seu, ó Deus, é obra-prima sua. Por isso, ó Deus, eu sei, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, se esmera em cuidar, ó Deus, e dar da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor às famílias, ó Deus. Por isso, ó Deus, ser conosco. Abençoa cada família, ó Deus, espalhada, ó Deus, em cada rincão, ó Deus, desse mundo, ó Pai. Recebe o nosso louvor. Abençoa teu servo agora que vai trazer a palavra. Unja, ó Deus, ele, ó Pai. Toca com brasas vivas do teu altar, ó Deus, para que por intermédio dele possamos ouvir aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Ara a terra do nosso coração, ó Deus, para que a semente que será lançada possa cair, ó Deus, dar frutos, ó Deus, e que dela nós possamos fazer o alimento espiritual para as nossas almas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Como nós estamos num culto online, né? Em todos os momentos as pessoas entram na igreja, entre aspas, né? Acessam a igreja. E eu quero dar as boas-vindas àqueles que acessaram, né, durante o tempo do louvor, ao culto, que acompanharam, que louvaram a Deus, que adoraram a Deus conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus a este culto virtual, né, esse culto, entre aspas, eletrônico, mas um culto que é prestado a Deus. Então, queremos agradecer a presença de todos. Lembrando que nós temos aí o QR Code, um código que você pode acessar, que você pode conhecer melhor a nossa igreja. Nós temos os dados aí sobre as nossas atividades, nós temos dados sobre um pouco da nossa história. Então você pode acessar esse código também, né? Quero convidar você, compartilhe o link, abra uma sala, divida essa bênção com as demais pessoas, né? Nós estamos vivendo num tempo onde tem se propagado tantas coisas que não são da vontade de Deus. E eu acredito que nós temos buscado, nós temos envidado todos os esforços para levar a palavra de Deus. Então, compartilhe a palavra de Deus, multiplique a palavra de Deus. E você pode fazer isso com um clique, né? Compartilhando os nossos trabalhos. Acesse, então, as nossas mídias eletrônicas, Facebook, Instagram e o canal do YouTube. E o nome das mídias é IPI, é IPI de Martinópolis, tá? Então você pode acessar aí os nossos trabalhos. E falando, né, das nossas atividades, dos nossos trabalhos, eu quero lembrar hoje e interceder pelo Projeto Filipe. O Projeto Filipe já tem mais, se não me falha a memória, de 14 anos, né? Um projeto que há muito tempo evangeliza crianças e pré-adolescentes. Hoje evangeliza também pré-adolescentes e até alguns adolescentes do bairro da Grevilha. Então, um projeto muito abençoado, um projeto que tem abençoado crianças, adolescentes, pré-adolescentes e famílias. É um projeto que sai aqui da igreja, obedecendo ao mandamento de Jesus, e espalha o evangelho para a circunvizinhança da nossa cidade. Então, eu quero orar nesse momento pelo Projeto Filipe, né, por todos os integrantes. Muitos dos nossos irmãos já trabalharam no Projeto Filipe, já abençoaram, né, o projeto através do seu trabalho. E hoje o Projeto Filipe tem como liderança a Fernanda Dorf e a Sabrina, né? Então,
nós vamos orar por todos esses irmãos, por todas as vidas, né, que já passaram pelo Projeto Filipe. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos orar, nós queremos interceder pelo Projeto Filipe, que está nesse momento pausado, que está parado, ó Deus, não por vontade nossa, mas pela circunstância. Mas nós queremos te louvar porque o Projeto Filipe é um diferencial, é um projeto que abençoa, que evangeliza muitas vidas. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor jamais deixe esse projeto parar, que o Senhor jamais permita que, ó Deus, os trabalhadores do Projeto Filipe, as trabalhadoras do Projeto Filipe desanimem, ó Deus. Nós queremos orar por todos, para que eles sempre tenham ânimo, disposição, ideias. E nós queremos orar pela liderança do Projeto Filipe, Senhor. Cuida, renova e abençoa, ó Deus, essa liderança, ó Pai. Que eles possam derramar graça sobre todos os liderados e sobre todas as crianças do Projeto Filipe. Obrigado, Senhor, por esse projeto. Obrigado por ele fazer parte da nossa igreja, da família IPI de Martinópolis, ser um braço de evangelização, ó Deus, dessa comunidade de fé. Te louvamos e pedimos que, ó Deus, quando voltar o projeto, que possa voltar, ó Deus, com todo vigor, com toda a força. É assim que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento e meditar na palavra de Deus, mês da família. E eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da Bíblia, que está lá no livro de Josué. Muito lido, né? Um versículo muito pregado, muito meditado por toda a igreja durante muitos e muitos anos, né? E eu quero compartilhar esse versículo que é Josué 24:15. Né? Eu quero compartilhar esse versículo com os irmãos. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E a partir desse versículo, conversar, né? Meditar algumas verdades com os irmãos. O texto bíblico diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aí a leitura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Senhor. Dá direção, Senhor, dá sabedoria, dá iluminação para esse servo, escravo da Tua palavra, que vai falar agora. Que ele possa falar com amor, que possa falar com autoridade, que possa falar, ó Deus, com sabedoria, com clareza, ó Deus, e que possa falar na direção do Teu Espírito. Fica com cada um de nós, os que estão aqui, os que estão em casa, na meditação, ó Deus, da Tua palavra. Prende a nossa atenção, Senhor. Faze com que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo agora, tão somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha preparado uma palavra aqui, durante esse culto Deus foi me falando algumas coisas ao meu coração, né? E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Sabe o que Deus espera de nós? Sabe o que Deus espera de você que está em casa, de cada um de nós que estamos aqui nessa noite? Deus espera que nós sejamos uma família especial no reino de Deus, né? Deus espera que nós, como igreja, né, que os nossos núcleos hoje, como famílias, sejamos famílias especiais no reino de Deus. A nossa casa e o reino de Deus. Por isso eu escolhi falar de Josué.
Josué era ou não era uma pessoa especial? Era. Desde quando ele estava lá saindo da terra, mesmo quando ele estava caminhando no deserto, ele era uma pessoa, foi uma pessoa especial. Ele foi um dos espias, ele foi um dos servos de Moisés, que aprendeu com Moisés. E com certeza, por Josué ser uma pessoa especial, Josué teve uma família especial no reino de Deus, né? Josué teve uma família ímpar, uma família diferenciada no reino de Deus. E é isso que Deus espera das nossas famílias, sabe? Que nós sejamos famílias especiais, famílias diferentes, na promoção e na implantação do reino de Deus, do projeto de Deus na história. E é interessante, né? Como Josué, como foi uma pessoa diferente, como a sua família foi diferente. Porque Josué, já quase, na posse da terra prometida aqui, ele está justamente discutindo, convencendo as demais famílias de Israel que elas deveriam ser famílias comprometidas, deveriam ser famílias diferentes no reino de Deus. E que essas famílias não deveriam ser famílias, famílias a mais no meio de Israel, mas que deveriam ser famílias que servissem a Deus. E por isso Josué, ele faz ele renova aqui o compromisso, e ele chama as famílias para uma reflexão. Ele diz assim: olha, os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, os nossos pais, quando foram chamados do rio Eufrates para lá, quando eles foram chamados, eles deixaram os deuses para trás, eles deixaram uma velha vida para trás, e eles fizeram um compromisso de servir a Deus. E nós devemos continuar nesse projeto, nós devemos continuar nesse segmento dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés. Nós devemos continuar nas pegadas deles e deixar os deuses, deixar as coisas velhas para trás, e devemos ser famílias diferentes. Devemos ser famílias especiais na nossa geração. E aí ele diz assim para as pessoas: se vocês querem, para as famílias, ele diz assim: se vocês querem seguir esse modelo de vida que os nossos antepassados deixaram, vocês podem seguir. Mas eu e a minha casa, nós vamos continuar sendo bênçãos para essa geração. Nós vamos continuar sendo luz para os povos. Nós vamos continuar levando o amor de Deus para as pessoas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam uma escolha. Vocês escolham quem que vocês vão servir. Mas eu e a minha família, nós vamos continuar sendo uma família abençoada. Nós vamos continuar sendo uma família diferente. E é bem isso, não é verdade, irmãos? Hoje a igreja tem muitas famílias, A igreja é composta de muitas famílias. Imagine as igrejas desse Brasil, as igrejas do mundo todo, todas compostas por famílias. Mas será que as nossas famílias são famílias especiais, são famílias diferentes, como foi a família de Josué? Será que nós somos famílias que nessa geração tem feito a diferença, tem sido uma família que abençoa, é abençoada e abençoa as demais famílias? Ou temos sido mais uma família que frequenta uma igreja, mais uma família que faz parte de uma religião, mais uma família que continua seguindo e servindo aos deuses estranhos, aos deuses deste século? E eu quero refletir com os irmãos, então, quatro verdades, que nós devemos ter presente na nossa casa, para nós sermos essa família diferente,
para nós sermos essa família especial, essa família que é um diferencial no reino de Deus. Né? A primeira verdade importante que eu quero compartilhar com os irmãos eu quero falar sobre serviço. Né? Eu quero falar sobre serviço, trabalho, compromisso. Josué diz assim, né, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós vamos servir somente a Deus. Nós vamos servir somente ao Deus de Israel. Então eu quero pegar esse gancho aqui do versículo de Josué e lembrar de uma coisa, irmãos. Nós, como família cristã, como família de Deus, né, assim que precisa ser diferente, como foi a família de Josué, nós devemos fazer uma escolha como família. Nós não podemos permitir que nós, pais, mães, nós não podemos permitir que nós adoremos a deuses estranhos. Nós não podemos servir a deuses estranhos. Nós não podemos trazer para dentro das nossas casas a idolatria. Por isso, o livro de Josué diz isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As demais famílias de Israel, se elas quisessem servir aos deuses do passado, né, os deuses que Abraão tinha deixado lá na Mesopotâmia, elas poderiam servir. Mas Josué diz assim: nós, a minha casa, nós não vamos servir a esses deuses estranhos. Por quê? Porque esses deuses estranhos, eles são ídolos. Eles não fazem parte, né, da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus que falou com Abraão, ao Deus que falou com Isaac e Jacó, ao Deus que falou com Moisés na sarça ardente, ao Deus que falou comigo muitas vezes. Esses deuses, eles não falam, esses deuses não podem fazer nada por vocês. Esses deuses são muito atraentes. Por quê? Porque esses deuses estão ao serviço da vossa vontade. Mas o Deus de Israel não está a serviço da vontade de homem nenhum, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que não pode ser manipulado por nenhum homem. Ele é o Deus que tem a vontade própria, que comanda e rege o universo. É o Deus que nos libertou do Egito. É o Deus que nos trouxe para Canaã. É o Deus que nos tirou da escravidão, da miséria, da penúria. É o Deus que se preocupa conosco. É esse Deus que eu quero servir. É esse Deus que a minha casa vai servir. E então eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje e pensar quais os deuses estranhos que nós temos levado para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, né? O Deus tecnologia, que nos escraviza muitas vezes, o Deus dinheiro, o Deus beleza, o Deus consumo, né? Qual tipo de Deus que nós estamos servindo? O Deus trabalho, né? Qual tipo de Deus que nós estamos servindo? O Deus corpo, o Deus aparência. Qual tipo de Deus que nós estamos servindo? O nosso eu, né, que é um grande Deus que se levanta também para tirar a nossa atenção e a nossa adoração do Deus único e verdadeiro. Qual Deus que nós temos servido? E o livro de Josué ensina que uma família diferente, como foi a família de Josué, não serve a um outro Deus. Ela serve somente ao Deus de Israel. E nós, cristãos, nós que fazemos parte da igreja, nós servimos ao Deus que nos foi revelado, que é Jesus Cristo, que nasceu, que viveu,
que morreu e que ressuscitou pelos nossos pecados. É tão somente a esse Deus, né, que nós devemos seguir e servir como família. Qual Deus que nós temos servido? Jesus, o Cristo, ou os deuses desse século, né? O Deus política, o Deus economia, o Deus mercado, enfim, né? Tantos e tantos deuses que têm se levantado, que têm tomado conta da nossa adoração. Segundo, se nós quisermos ser uma família diferente, como foi a família de Josué, e como foi o próprio Josué, nós temos que obedecer a palavra de Deus. A palavra, né? Um dos requisitos para a felicidade de um lar, meus irmãos, com certeza é a obediência às Escrituras. Logo no começo de Josué, do livro, Deus dá uma recomendação para Josué. Qual que é a recomendação? Não desvies nem para a direita nem para a esquerda do livro da lei. O livro da lei, aqui é uma referência ao livro do Deuteronômio. É o livro que é lido, né, diante do povo quando eles vão entrar na terra de Canaã. Depois de peregrinar no deserto mais de 40 anos, novamente eles estão lendo o livro da lei, Deuteronômio, segunda lei. Então Deus diz para Josué: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Faça conforme o teu servo Moisés determinou. Por quê? Porque foi eu que dei as diretrizes para o meu servo Moisés. Esse foi um dos grandes diferenciais de Josué. Ele confiou em Deus e ele obedeceu a palavra de Deus. Obediência às Escrituras, né? E por que a obediência é uma coisa importante na nossa casa? Porque muitas vezes nós esquecemos, irmãos, principalmente nós, os adultos, né, os responsáveis, e nós esquecemos que nós estamos moldando os nossos filhos. Eles vão seguir quem nós obedecemos. Não é verdade? Se nós obedecemos aos ídolos, eles vão aprender a obedecer aos ídolos. Se nós obedecemos aos deuses, eles vão obedecer aos deuses. Se nós obedecemos à lei de Deus, eles vão aprender a obedecer à lei de Deus. Por quê? Porque nós somos o espelho deles. E esse foi o diferencial de Josué. Porque a casa dele ia servir ao Senhor? Porque Josué obedecia à palavra de Deus, que naquele momento estava revelada no livro do Deuteronômio. E nós hoje, como cristãos, né, nós temos que obedecer ao que Jesus nos ensina. No Sermão do Monte, Jesus diz assim: vocês dizem mestre, mestre, mas não fazem o que eu mando. Vocês não obedecem ao que eu ensino. Por que que muitas vezes nós não somos famílias diferentes? Por que que muitas vezes nossa casa não é diferente? Por quê? Porque nós não obedecemos ao que Jesus nos ensina. E esse é o segredo, esse é o diferencial, né? Em todos os sentidos. Uma casa que obedece à palavra de Jesus tem problemas? Tem problemas, sim. Tem dificuldades, sim. Tem dificuldades, com certeza. Mas conforme Jesus ensina no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, 24 a 27, ele diz que aquele ouve e pratica as palavras é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Virá a tempestade, com certeza as tempestades da vida vêm, os problemas com os filhos, os problemas no trabalho, as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, os problemas vêm. Mas aquele que obedece à palavra de Jesus, esse construiu a sua casa sobre a rocha. E não tem algo mais abençoador para uma casa do que a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é um remédio para a nossa família, um remédio para a nossa alma, a obediência às Escrituras. E Josué, com certeza, tinha esse diferencial na família dele. Terceiro diferencial, meus irmãos, que Josué
manifestou na casa dele? Santidade. Santidade a Deus. Por que santidade, irmãos? O que tem a ver santidade? Santidade, queridos, não é moralismo, né? Diga-se de passagem. Santidade não tem nada a ver com moralismo. Mas santidade significa entender que quando alguma coisa é santa, essa coisa é separada para o uso de Deus. Então, o violão da igreja é santo. O que isso significa? Esse violão foi separado para tocar apenas na igreja, não é? Então ele está separado para o uso de Deus. Essa bateria que está aqui, os irmãos não estão vendo, é santa. Sim, é santa, por quê? Porque ela foi separada para o uso do louvor a Deus. Essa bateria não vai para qualquer lugar, ela fica aqui. Esse violão aqui não vai para qualquer lugar, ele fica aqui ou ele sai para os trabalhos da igreja. O que isso significa? Significa que ele foi santificado, ele foi separado. Aplicando isso para a nossa vida, né, nós vamos entender o que significa a palavra santificado. A palavra santificado significa que a nossa família, a nossa casa, desde a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e do seu sangue na cruz, ela foi separada para Deus. Ela pertence a Deus, ela é de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender uma coisa. O que é santificação? Santificação significa, meu corpo é de Deus, a minha mente é de Deus, o meu carro não é meu, é de Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Por quê? Porque tudo é santo. Os meus filhos são de Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus, e isso é santificação. E Josué viveu isso na vida dele, viveu plenamente. Por quê? Porque Josué digamos assim, os seus dias, os dias de Josué e da sua casa, foram dias totalmente separados para o projeto do reino de Deus. Tudo que Josué fez, todas as atitudes de Josué, os sonhos de Josué, estavam concentrados, né? Tinham como foco principal o reino de Deus. Por que Josué, então, foi um homem diferente? Por que a sua casa foi uma casa diferente? Porque foi uma casa santificada para Deus, né? E está escrito lá em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos como eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 a 16, Pedro lembrando, né, dos textos da lei de Moisés também. Nosso proceder, nosso viver, nossa mente, nosso corpo, nosso futuro, tudo deve estar separado para Deus, tudo deve estar santificado. Família. E o que nós fazemos? Vamos falar a verdade, a grande verdade. Nem sempre o futuro nosso está santificado para Deus. No futuro nosso estão o quê? Estão os nossos sonhos, estão os nossos planos, estão os nossos projetos, não estão os de Deus. Quando nós pensamos em alguma coisa para a nossa família, né? E é bom, é verdade, nós devemos pensar no melhor para a nossa família, mas será que nós pensamos que o melhor para a nossa família é o reino de Deus? É ter os nossos filhos servindo a Cristo? Nós pensamos muitas coisas, mas será que nós pensamos que a verdadeira santidade é colocar em primeiro lugar a Deus na nossa casa e na vida dos nossos filhos e família? Quando nós temos uma empresa, quando nós trabalhamos, será que nós pensamos que o que fazemos é para a glória de Deus? Será que nós vivemos nesse sentido? E Josué é diferenciado, tem uma família diferenciada, por quê? Por causa da santidade. Porque ele foi separado desde o tempo, né, da peregrinação, ele foi separado desde aquela época para estar aprendendo com Moisés a servir a Deus, a ser um pastor, a dedicar sua vida ao ministério do reino de Deus. Então, santidade, né?
Josué e a sua casa foram diferenciados por quê? Por causa da santidade, por causa da separação. Então, santidade não tem a ver com frequentar a igreja, irmãos. Não é isso. Santidade não tem a ver fazer parte de um hall de membros de igreja, frequentar determinados cultos. Não é apenas isso, entendeu? É isso e mais um monte de coisas. É isso e mais muitas outras coisas, né, que envolvem o nosso coração. Por isso que santidade não é moralismo, não é apenas não fazer algumas coisas, mas sim fazer muitas outras coisas, que muitas vezes nós não fazemos. Né? Santidade é doar tempo, santidade é dedicar tempo, é às vezes estar cansado, mas trabalhar para as coisas de Deus, isso é santidade. Santidade é ajudar as pessoas, mas elas não merecem, pastor, não importa. Santidade é isso. Santidade é colocar o que tem a serviço do reino de Deus. Eu não estou falando aqui de dar dinheiro para a igreja, irmãos, não é isso, vocês sabem, é muito mais do que isso. Né? Santidade é colocar as coisas, né, ao serviço do reino, entendendo que nós somos mordomos, nós somos administradores das coisas que Deus nos deu. Santidade é entender que nossa família deve estar ao serviço também do reino de Deus e não apenas dos nossos planos e projetos. E, em último lugar, eu gostaria de falar de um aspecto também importante da família de Josué. Né? Josué pensava na salvação da sua família. Será que nós pensamos, não é verdade, na salvação da nossa família? A salvação, meus irmãos, ela não é apenas para nós. Salvação é para a nossa posteridade. A salvação é para os nossos filhos. Quando nós pensamos numa família, né? Quando eu como pai penso em família, muitas vezes eu estou negligenciando do ponto de vista bíblico e entendendo que salvação tem a ver com a minha posteridade. Salvação é algo que eu planto agora para que os meus bisnetos, tataranetos, não sei, possam ainda herdar a salvação como uma herança, como uma promessa de Deus. Os irmãos que estão assistindo aí estão entendendo o que eu estou falando? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, exemplo do próprio Antigo Testamento, que é citado no Novo Testamento e fica reverberando e vai reverberar durante todas as gerações até o final dos tempos. Abraão, quando Abraão saiu, né, da sua terra e da sua parentela, deixou as coisas para servir a Deus com a sua família, ele, a sua esposa e os seus empregados, Abraão não estava pensando nele apenas, mas ele estava pensando na sua posteridade. Olha só que coisa interessante quando nós pensamos em salvação. Né? A bênção de Abraão, a salvação que foi outorgada a Abraão, pela sua fé e pela sua obediência, é colhida até hoje por nós. Nós somos filhos de Abraão, nós somos da família de Abraão, e os irmãos entendem que salvação, que família é uma coisa muito importante, é um compromisso bíblico do ponto de vista da salvação. Por quê? Porque nós somos responsáveis, sim, né? Nós temos responsabilidade na salvação dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos ainda, porque dependendo de uma atitude nossa, frutos serão colhidos na posteridade. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? O que uma família faz, é colhida, né, os frutos é colhido por muitos tempos depois, pelos filhos e filhas, e pela posteridade. Você pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Tem sim, você é responsável pela salvação do seu filho, eu sou responsável pela salvação do meu filho, sim. Ele vai decidir amanhã, mas hoje eu sou responsável, sim.
E nós brincamos com isso. Brincamos. A começar de mim. Quando Pedro faz uma grande pregação lá em Atos, capítulo 2, 39, ele diz assim, ó, para vós e para vossos filhos, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chama. Josué estava pensando na salvação da sua casa, por isso que ele foi diferente. Estava pensando na salvação da sua família. E eu quero chamar a atenção, o Espírito Santo chama primeiro a minha atenção, né? Que muitas vezes esqueço dessa verdade, para que eu pense na salvação da minha família. Porque eu sou responsável, nós somos responsáveis pela nossa descendência. Com certeza eu estou aqui hoje porque alguém orou por mim. Amém? Com certeza você está aí hoje porque alguém orou por você e pregou para você. Nós temos uma grande responsabilidade de salvação com a nossa família. Que nós possamos entender isso. Porque a família de Josué foi uma família tão importante e uma família diferenciada. Tem uma promessa para a nossa casa, né? E é isso que a Bíblia diz. Por que que muitos não concordam conosco como presbiterianos, mas nós batizamos as crianças também, né? Porque a promessa, o selo da promessa é para elas. Nós já recebemos a promessa, não é verdade? Né? Mas os nossos filhos, a promessa é para eles, é por isso que nós selamos eles com o batismo, que é o selo da graça. Né? Por isso que Josué e os judeus circuncidavam os seus filhos. Por quê? Porque eles acreditavam que a promessa era para os filhos deles, para os netos, bisnetos e para toda a posteridade. E nós, muitas vezes, esquecemos isso, o que é posteridade, o que é a promessa de Deus para as nossas famílias. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, meus irmãos. Promessa, salvação. Isso fez da família de Josué uma família diferenciada. Que Deus nos abençoe. Nós temos um compromisso com o reino de Deus. Nós temos um compromisso de sermos uma família diferenciada. Assim como foi a família de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? E nós aprendemos hoje sobre serviço, obediência, santidade e salvação, promessa. Que nós possamos guardar isso na nossa casa. Eu quero, nesse momento, homenagear as mães, né, em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Martinópolis. Eu quero homenagear as mães da nossa igreja. Depois nós vamos orar pelas mães. Eu quero homenagear as mães. Então, nós vamos soltar aí um vídeo, né, um vídeo como uma singela homenagem para as mães da nossa igreja.
Amém, né? Que Deus abençoe. Nós estivemos vendo esse vídeo legal aí das mães, uma homenagem singela para as mães da nossa igreja. E mais uma vez, então, eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos que cultuaram a Deus, que acompanharam conosco, irmãos daqui, irmãos de outras cidades, uma verdadeira bênção, né? Um verdadeiro tempo de adoração e propagação do Evangelho. Quero agradecer os irmãos que estão aqui na transmissão, né? Vocês não estão vendo, mas aqui está os irmãos transmitindo, o Guilherme, o Diego e o Bruno. Quero agradecer mais uma vez ao louvor, né, que sempre solícito, louvando a Deus. Quero agradecer você que está conosco. Quero desejar uma semana abençoada para você, que Deus possa protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo de todo mal, livrá-lo nesse tempo de angústia e de dificuldade, que Deus possa trazer sempre esperança no seu coração. Talvez a sua situação seja difícil, mas nós cremos que maior do que todas as nossas dificuldades é o grande Deus que nós cremos, né? Que nos acode, que nos ajuda, que nos assiste nas nossas lutas. Quero louvar a Deus pela fidelidade da igreja. Deus tem sido fiel e Deus tem sustentado a nossa igreja IP de Martinópolis, né? Quero louvar a Deus e nesse momento eu quero orar pelas mães. Quero orar por você, mãe, que está acompanhando essa transmissão. Quero pedir que Deus continue te ajudando a ser mãe. Ser mãe não é fácil, né? Ser mãe é um ministério para a vida toda, né, Cris? É um ministério para sempre. Então que Deus abençoe você, mãe. Aquela mãe, quero orar também pelas mães enlutadas. Nós temos mães que perderam seus filhos. Quero lembrar aqui da Regiane. Quero lembrar aqui da Dona Alvina. Quero lembrar da Dona Ete. Quero lembrar aqui da Dona Isabel, a mãe da minha esposa. E outras mães que talvez eu não lembre agora, mas mães que hoje choram, mães que estão tristes, que sentem saudade. Eu quero orar por você também. Pelo grupo de luto, né? Nós temos um grupo que acompanha mães enlutadas. Eu quero orar por essas mães também. E também quero orar por aqueles que perderam as suas mães hoje, que estão tristes, né? Que é um dia também que é cheio de lembranças. Quero orar por você para que Deus possa te consolar. Então nós vamos orar e depois a bênção será impetrada. Você ainda, lembrando também, pode acessar as nossas mídias. Você pode acessar o código que está aí na tela. Você pode nos mandar mensagem, né? Você pode mandar uma mensagem de oração. Você pode nos procurar, que nós estamos aqui para poder ajudá-lo na medida das nossas necessidades. Então vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse culto, obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Ó Deus, eu quero nesse momento lembrar e orar pelas mães da nossa igreja, por essas mulheres guerreiras, mulheres de Deus. Quero pedir que o Senhor abençoe cada vida, ó Deus, cada mãe. As que estão assistindo conosco, que não são da nossa igreja também, que o Senhor possa derramar a bênção sobre essas mães e sobre aquelas que estão sendo lembradas nessa oração agora, Senhor. Abençoa essas mães. Abençoa as mães desse mundo, desse Brasil. Abençoa as mães que perderam seus filhos, um filho querido. Abençoa, ó Deus, especialmente essas mães que foram mencionadas, as mães do grupo de luto, a Regiane, a Dona Alvina, Senhor, a minha sogra, a Dona Isabel, a Dona Ete. Abençoa essas mães com a tua unção, com o teu amor, com o teu consolo. Ó Deus, abençoa todas as mães da igreja, abençoe aqueles que perderam as mães, que estão tristes hoje, também abençoe essas vidas. Nós agradecemos, ó Deus,
por aquelas mães que passaram por aqui e hoje já estão na glória. Obrigado, Senhor, por essas vidas que ficaram marcadas na história de muitos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, nas lutas e nas dificuldades. Possa nos dar uma semana abençoada, ó Deus, falar aos nossos corações, nos ajudar, ó Deus, nesses tempos de tribulação. Possa nos socorrer, que o Senhor possa nos sustentar, pegar pela nossa mão e abençoar as nossas famílias. Abençoa essa nação, abençoa, Senhor, as pessoas desempregadas, abençoa as que estão doentes, as que estão já no hospital, abençoa todos, ó Deus. Traga esperança aos nossos corações e traga esperança aos corações dessas mães. Nós lembramos também daquelas que não são mães de sangue, mas são mães de coração, que ajudaram a criar, ó Deus, um neto, um sobrinho, enfim, ó Deus, mulheres que se comprometeram a cuidar, ó Deus, e cuidaram como uma mãe. Obrigado, ó Deus, por essas vidas também. Fique com todas as mães, Senhor, desse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a família de Deus que está espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver, meu viver. Ele possa mudar o seu também. Uma boa semana a todos. Amém. Beijos.